certo? Vou dar boa noite de novo, porque eu não estava gravando. Boa noite, irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para o nosso penúltimo encontro, né? Então, a gente está chegando na reta final do nosso curso de Teologia Básica, certo? E tem muito mais coisa ainda a aprender, né? A Bíblia é vastíssima, assim, a gente não pode ter todo o conhecimento de tudo que há ali revelado. E muitas coisas também são de difíceis interpretações. Mas Deus tem nos abençoado até aqui, né? As que estão continuando conosco, mesmo não estão presencialmente, mas estão assistindo às aulas depois, gravadas. Então, agradeço mais uma vez a disponibilidade de cada um de vocês de estar aqui hoje. E vamos lá. Hoje eu não vou usar tantas leituras bíblicas, porque nós temos bastante textos, mas eu vou postar logo depois da aula, eu coloco lá no grupo, entendeu? Para vocês também, com mais tempo, lerem todos os embasamentos bíblicos daquilo que nós vamos falar hoje. O capítulo é bem pequeno, mas ele, em vários pontos, o autor trata de muitos assuntos sobre a igreja. Então, nós vamos tentar abordar esses temas todos. Se não der, a gente deixa um pouquinho para a próxima aula. Prometi falar com vocês, nesta aula, a respeito de um tema que foi tocado, certo? Que foi a livre agência e o livre-arbítrio, certo? Então, eu também vou colocar um texto para vocês e um videozinho também, para que vocês possam entender melhor o assunto, certo? Mas o nosso entendimento bíblico sobre livre agência, que não deve ser confundido com livre-arbítrio, porque é a seguinte compreensão. Por causa da queda, o homem perdeu a sua capacidade ou a vontade de obedecer a Deus. É isso? Mas eles são, da mesma forma, responsáveis para com Deus de obedecer perfeitamente os seus mandamentos. Só que o homem perdeu na queda, não é isso? Ele se separou completamente de Deus. O livre-arbítrio seria naquele sentido de fazer uma escolha para o bem. Hoje a nossa natureza é pecaminosa, como nós temos assim tantos versículos. Nós estamos separados da glória de Deus, não é isso? Então, não há um justo sequer sobre a terra. Nós não temos uma inclinação natural para fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Se não for a graça de Deus que nos conduz a isso, nós não temos mais essa capacidade. Então, assim, o que nós, protestantes, entendeu? Mas defendemos é que... Mas esse é um assunto muito polêmico, certo? Então, assim, na maioria de nós, o meu entendimento é que o livre-arbítrio, quem possuía foi Adão, que não tinha conhecido o pecado ainda. Antes de conhecer o pecado, ele, sim, possuía livre-arbítrio. Ele tinha uma inclinação natural para o bem, certo? E, por causa da queda, o pecado entra no mundo e nós não temos mais o livre-arbítrio. Por quê? Nós estamos voltados agora para o pecado. Então, o que existe seria a livre agência, certo? Então, esse é o entendimento que nós temos sobre isso. Eu vou mandar um texto para vocês, tanto de um pastor batista, quanto do reverendo Hernandes Dias Lopes, que também é um presbiteriano, certo? Então, assim, conforme disse Lutero, a vontade do homem pecador é escrava do pecado. Somente Adão, antes da queda, tinha o livre-arbítrio. Hoje temos apenas livre agência. Ou seja, a capacidade de decidir se vamos morar nesta ou naquela cidade, se vamos estudar nesta ou naquela escola, entendeu? Mas o desejo, nós não temos desejo natural de praticar o bem. É isso, a capacidade de escolher entre o bem e o mal e o poder inerente de praticar o bem,
ela foi contaminada pelo pecado. Por isso, nós não temos mais livre-arbítrio. Temos livre agência, que é uma responsabilidade de agir moralmente, mas a nossa inclinação não é mais como no livre-arbítrio, para o bem. A nossa inclinação é para o mal. Nós podemos ver isso desde as pequenas crianças, que embora ela nasça ali inocente, a inclinação dela é aprender birra, a inclinação dela é aprender o palavrão primeiro do que o versículo, certo? Então, a nossa inclinação do nosso coração é inimizade contra Deus. O homem natural está morto em seus delitos e pecados. E ele é escravo da carne, do mundo e do diabo. Logo, não é um homem que escolhe a Deus. Deus quem escolhe o homem e atrai para si com cordas de amor, certo? Então, assim, nós perdemos esse direito do livre-arbítrio. O Spurgeon vai falar muito claramente também no texto que eu vou mandar para vocês, que eu gosto muito do Spurgeon, é o meu livro de devocional. Então, ele fala que se nós achamos que nós temos o livre-arbítrio de ir até Deus, quando nós queremos, então também nós temos o livre-arbítrio de não querer. Deus é que fica dependente da nossa vontade. Então, por isso, ele diz que é incompatível esse pensamento de livre-arbítrio. Por quê? Defende a ideia de que um Deus não seja todo-poderoso. Mas, se nós temos livre agência, nós podemos agir moralmente, mas a inclinação nossa foi contaminada pelo pecado, Deus é quem nos chama, quem opera em nós o querer e o efetivar para a salvação, para o bem. Aí Deus é onipotente, onipresente, ou todas as outras coisas. O contrário disso, ele chega a dizer que é tipo heresia ou ateísmo. Certo? Então, esse é o sentido que nós estávamos falando na lição passada. Mas eu vou colocar 2 textos aí muito bons para vocês, de um Batista e também do Hernandes Dias Lopes, que é bem curtinho o textinho dele. Certo? Bom, sem mais delongas, nós vamos começar aqui com os nossos slides, né? Deixa eu verificar aqui se eu já estou podendo. Eu não estou eu estou desabilitada para colocar os slides, Adriane. A Adriane não está falando porque tem uma reunião lá e o Fernando está falando, então ela não pode participar com áudio hoje, certo? Agora sim. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula, certo? Eu gostaria de pedir a Carol que fizesse essa oração, a Carol Amorim. Faz essa oração para que nós iniciemos nossa aula, Carol. Sim, amém. Soberano Deus, eterno Pai, santo és o Senhor. A ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor em todo tempo, ó Deus, cuida de nós em toda e qualquer circunstância, ó Pai. E por isso que nós estamos aqui agora, ó Pai. Obrigada pelos livramentos do dia a dia. Obrigada, Deus, pela vida da Cristina, que mais uma vez se dispôs de estar aqui conosco, trazendo essa mensagem, trazendo esse estudo tão profundo, ó Pai. Que o Senhor, a partir de agora, ó Pai, fale aos nossos corações. Continue falando, ó Deus. Eu creio que o Senhor vai dar continuidade, ó Pai, de tudo aquilo que a gente já leu, de tudo aquilo que tem sido falado aqui nesse curso, e que a cada dia mais, ó Pai, nós possamos, ó Deus, nos dispor cada dia para aprender mais do Senhor, ó Pai, para que nós possamos ter a nossa fé, ou a doutrina, ó Pai, de fato, ó Deus, consolidada na Tua palavra, ó Deus, e colocar em prática todos os dias. Obrigada por tudo, obrigada por essa noite, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos por cada irmã que está aqui presente, e continue falando conosco nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Então, nosso capítulo curtinho aí não vai ser tão curtinho, tá bom? Preparem aí um longo momento, porque nós temos muito para discutir dentro desse capítulo, certo? Deixa eu colocar aqui na tela. Então, como eu sempre recapitulo para vocês, né? Nós começamos... Cobriu aqui minha parte de mostrar os slides. Nós sempre começamos a nossa aula repetindo o que a gente estudou na aula passada, né? Então, nós vimos na lição anterior, foi uma lição muito rica, né?
Aprendemos sobre graça comum, eleição, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. Nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre igreja, definição, características e metáforas, igreja e o Israel, igreja e o reino de Deus, propósito da igreja, os sinais de uma igreja pura, o poder da igreja, o governo da igreja, batismo e ceia do Senhor, a adoração e os dons do Espírito. Com relação aos dons do Espírito, eu vou lançar depois um material, que foi uma aula da escola bíblica que nós fizemos, inclusive eu ministrei essa aula, muito bom, entendeu? Explicando passo a passo, assim, cada dom, entendeu? Como nós entendemos que ele vem até nós, como eles são nos dados. Então, doutrina da igreja, certo? Deixa eu ter um risco aqui na minha tela. A igreja é uma comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. É a definição que o autor nos traz. Definição de igreja. Essa definição compreende que a igreja é feita de todos os verdadeiros salvos. Paulo afirma, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Aqui a igreja é usada para referir-se a todos aqueles pelos quais Cristo morreu para redimir. Todos os salvos pela morte de Cristo. Isso também inclui todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos, mesmo tanto salvos no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Certo? Já existia essa palavra assembleia, né? Que no hebraico é kahal, e no Novo Testamento continua, que é a igreja. O plano para a igreja é tão grande que Deus exaltou a Cristo numa posição de suprema autoridade por amor à igreja. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, 22, 23. Quem edifica a igreja? São os obreiros, são os pastores, são os missionários? Não, o próprio Cristo edifica. Edificarei a minha igreja. Por isso, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós também tivemos uma aula esses dias sobre isso. Porque quem edifica é Cristo. Então, ela é indestrutível. Nada, né, pode destruir a igreja, porque não depende da minha obra, da obra do pastor ou dos missionários que fundaram aquela igreja. É Cristo quem provê o crescimento da igreja. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então, a igreja tem como cabeça Cristo Jesus, é o próprio Cristo que a edifica, e é Cristo quem provê o crescimento da igreja. Cada membro que... Aí, mais uma vez, o texto está falando claramente, né, sobre a salvação pela graça, totalmente pela graça, por meio da fé, né? Deus que não somos nós que nos regeneramos, é Deus quem planta a semente no nosso coração e ali nós somos regenerados, porque Cristo provê, é quem acrescenta todos os dias os que iam sendo salvos. Igreja, características. O autor aí destaca que a igreja é invisível ainda que visível. A igreja invisível é a igreja que Deus vê. O Senhor conhece quem lhe pertence. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Quem sabe desse livro? Somente o Senhor nosso Deus. E o que é a igreja visível? É a igreja como os cristãos veem. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus 12. Então, é a igreja visível, certo? Outras características. A igreja é local e universal. Tanto no Novo Testamento, vão falar sobre igrejas em casas. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Então, aí tinha uma igreja reunida em casas. A igreja local.
a igreja de Deus que está em Corinto, na cidade de Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mais uma vez, em 2 Coríntios, Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, ao irmão Timóteo e à igreja de Deus que está em Corinto. Então, é também a igreja local, igreja em casas, igreja local, igreja em uma região, certo? E a igreja passava por um período de paz em toda a região da Judéia, Galiléia e Samária. Ela se edificava e encorajava pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Atos 9:31. E a Igreja Universal, Mundial, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para acrescentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, esses dois versículos falam de uma igreja universal, né? Mundial. Então, são características da igreja que o autor fala e aborda aí. Bom, aí temos algumas metáforas sobre a igreja, né? A igreja é chamada de família, de noiva, de ramos de uma videira, de oliveira, de lavoura, de edifício, colheita, templo, grupo de sacerdotes, casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, corpo de Cristo. Oi, Adriane. O slide está torto, está cortado. Espera aí, deixa eu fechar aqui de novo. Aconteceu alguma coisa na hora que eu fui abrir o slide. E você está lendo, a gente só está conseguindo ver o final da referência. Agora deu certo? Peraí, que ainda não... Agora deu. Certo, porque tinha um quadro aqui, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, são todas essas metáforas que são usadas, né, isso para a igreja. Corpo humano, parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça, né, isso, e a igreja é chamada de corpo. Então, essas são metáforas usadas para a igreja. Depois esses versículos eu vou colocar nos slides lá para vocês, porque são muitos, né? E a gente não vai conseguir ler todos. Mas muitos dessas metáforas nós todos já conhecemos. A igreja é Israel. Aí nós temos 3 posições: dispensacionalista, dispensacionalista progressista e evangelicalismo, certo? Na primeira teoria, 2 planos distintos, um para a igreja e outro para Israel. Dispensacionalista progressista, sem distinção entre igreja e Israel. A igreja é a primeira etapa para o estabelecimento do reino milenar. Evangelicalismo. A igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como do Novo Testamento em uma só igreja ou no corpo de Cristo. Mas aqui se trata de uma posição dispensacionalista, a posição de maioria das igrejas pentecostais, certo? E as igrejas tradicionais entendem que não há 2 povos, mas muitas pessoas entendem que há 2 povos. O povo de Israel continua sendo um povo santo, escolhido e separado, e é um plano para Israel e um plano para a igreja, certo? Então, tanto teólogos protestantes como católicos, que não compartilham da posição dispensacionalista, afirmam que a igreja inclui tanto os salvos do Antigo Testamento como os do Novo Testamento em uma só igreja, ou no corpo de Cristo, certo? Até mesmo do ponto de vista do Novo Testamento, em uma só igreja, do não dispensacionalista, pode se sustentar. Até mesmo do ponto de vista não dispensacionalista, pode se sustentar que haverá uma conversão em massa do povo judeu no futuro. Tem muitas pessoas que vão por esse lado, dispensacionalista, né? Embora essa conversão resulte apenas em cristãos judeus que se tornaram parte da verdadeira igreja de Deus.
Isso não quer dizer que eles são especiais ou se tornarão, sempre serão um grupo separado, nosso entender, certo? Embora essa conversão resulte apenas de cristãos judeus, elas se tornam parte da verdadeira igreja de Deus. Eles serão enxertados na sua própria oliveira. Com respeito a essa questão, devemos notar os muitos versículos do Novo Testamento que entendem a igreja como o novo Israel, ou o novo povo de Deus. O fato que Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, sugere isso, certo? Além disso, a presente era da igreja, que trouxe salvação de muitos milhões de cristãos, não é uma interrupção na história, ou um parênteses no plano de Deus. É a continuação desse plano de Deus, certo? Surgiu a igreja agora, um parêntese novo na história da redenção. Não, ela é a continuação da história da redenção, certo? Paulo diz, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que somente é na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não na letra. Então, neste sentido, nós que aceitamos Cristo Jesus, temos essa circuncisão, esse sinal do povo de Israel no nosso coração, certo? Paulo afirma que Abraão não deve apenas ser considerado pai do povo judeu, no sentido físico do termo. Ele também é um sentido mais profundo, o verdadeiro pai de todos os que creem, embora não circuncidados, diz o versículo, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, que é a marca do povo judeu, mas também andam nas pisadas da fé de que teve Abraão, nosso pai, antes da circuncisão. Então, esses versículos mostram claramente que não há dois planos para o povo de Israel e um para nós, os gentios. Nós nos tornamos, a história da redenção ela é completa, ela vem desde o povo judeu e culmina na igreja, certo? Então, não há dois povos, um povo só, a igreja, certo? Nem todos os de Israel são, de fato, israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são como seus filhos. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Então, esse versículo deixa muito claro que mesmo que nós não sejamos, entendeu, da nação israelita, aí diz claramente que devem ser considerados como descendentes e filhos da promessa em Cristo Jesus, não é isso? Paulo indica aqui que os verdadeiros filhos de Abraão, que são, no sentido mais correto, Israel, não são a nação de Israel fisicamente, descendente de Abraão, mas sim os que creram em Cristo. Nos tornamos também. Aqueles que verdadeiramente creem em Cristo são agora os que têm o privilégio de serem chamados meu povo, pelo Senhor. Romanos 9, 25, né? Então, portanto, a igreja é agora o povo escolhido de Deus. Isso quer dizer que quando o povo judeu, segundo a carne, for salvo em massa, futuramente, como acreditam os dispensacionalistas, eles não formarão um povo de Deus separado, nem serão como uma oliveira separada, mas serão enxertados na sua própria oliveira, Romanos 11, 24. Certo? Então, outro texto de Gálatas 3, 29 diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. De igual modo, Paulo afirma que os cristãos são a verdadeira circuncisão, certo? Então, assim, o Gruden, ele é o primeiro, assim, calvinista, dispensacionalista, né, que a gente conhece, certo? Mas nesse caso, nesse ponto aqui, tem que ficar claro que não existem dois povos. A história da redenção é uma história só. E também nós somos filhos da promessa.
A igreja hoje é o povo escolhido de Deus. Não adianta dizer assim, não, mas Israel é o povo escolhido de Deus. Se eles não se converterem, não aceitarem Cristo como o único e suficiente Salvador, o destino deles é a perdição eterna. Isso fica bem claro, certo? Para nós. A igreja e o reino de Deus serão uma mesma coisa? Bom, aí ele trouxe uma definição do George Led, que diz o seguinte: o reino é primeiramente o governo dinâmico ou domínio real de Deus, e derivando dessa ideia, a esfera na qual o domínio é experimentado. Na linguagem bíblica, o reino não é identificado como seus súditos. Eles são o povo do domínio de Deus que adentram o reino. Nele vivem e por ele são governados. A igreja é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Os discípulos de Jesus pertencem ao reino, assim como o reino pertence a eles. Todavia, eles não são o reino. O reino é o domínio de Deus. A igreja é uma sociedade de homens, certo? Está dizendo aí que o termo reino de Deus significa, nesse estado mais metafórico, o domínio de Deus. E a igreja, a sociedade de homens, certo? E de salvos. Igreja e o reino de Deus. Implicações da declaração de Led. A igreja não é o reino. Aí os versículos que falam. O reino é que cria a igreja. O reino de Deus é que criou. O domínio de Deus é que criou a igreja. A igreja testemunha do reino. A igreja é um instrumento do reino de Deus. E a igreja é guardiã do reino de Deus. Mateus 16, 19. Certo? Agora nós vamos estudar sobre um pouco da característica da igreja verdadeira. Aí alguém pode perguntar assim, mas existem igrejas falsas? Certamente, existem igrejas falsas. Vamos lá, na Confissão de Augsburgo, a congregação de santos, a qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Estamos lendo termos aí do início da Reforma Protestante. Então, sacramentos aí são para nós ordenanças, né? Eles não imputam graça. Para algumas igrejas da Reforma Protestante, imputam graça. Mas para nós, eles são ordenanças. Seria a mesma coisa de colocar ordenanças aí. Calvino, onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos, as ordenanças, ministrados conforme instruídos por Cristo, ceia e batismo do Senhor, ali e não se deve, por Cristo ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então, as duas principais características das igrejas verdadeiras aí seria uma correta e fiel explanação da palavra de Deus e o correto cumprimento das ordenanças ou dos sacramentos, né? Então, algumas igrejas protestantes são sacramentos, para nós, ordenanças. Bom, ele traz aí algumas... com relação ainda a falar sobre falsas igrejas, né? Que nós elencamos aí, existem muitas igrejas que não têm uma correta pregação da palavra de Deus, são igrejas, assembleias de Satanás, até, né? Existe o texto bíblico que fala sobre isso, mas igrejas que não têm o evangelho e são comunidades, os mormons, por exemplo. O centro não é a palavra de Deus, né? O livro da Ellen White, certo? Tem novas revelações ali. Nós podemos falar o que dos adventistas também, que creem pela salvação pelas obras, entendeu? A soteriologia dos adventistas é totalmente diferente daquilo que nós cremos, certo? E também tem um livro base ali, aliás, os adventistas que são baseados na Ellen White, entendeu? Que é posto lado a lado da palavra de Deus, as revelações que ela escreveu. Então, ali não há a Bíblia somente, não é isso? Mas outros livros, certo? Testemunhas de Jeová, enquadram nesse quadro bem aí, certo? Então,
a verdadeira igreja, ela deve pregar o evangelho ou puramente a palavra de Deus e ministrar da forma correta a ceia do Senhor e o batismo, conforme a descrição do nosso autor. Quando a pregação de uma igreja oculta de seus membros a mensagem do evangelho de salvação pela fé, de modo que ela não é proclamada como clareza, ficando mesmo sem ser proclamada por algum tempo, o grupo que ali se reúne não é uma igreja. Certo? E a importância das ordenanças, né, o batismo e a ceia do Senhor, servem também de controle, né, de membros e outras coisas também. O batismo é um meio pelo qual alguém é admitido na igreja. E a ceia do Senhor nos mostra que ela considera o que recebem o batismo. Portanto, essas atividades indicam que a igreja pensa sobre a salvação e elas estão adequadamente relacionadas com a característica distintiva da igreja também hoje. Certo? Propósitos da igreja, que o autor coloca aí, certo? No nosso livro, que é a adoração, louvar e exaltar o nome de Deus, educação ou edificação, né? Eu prefiro o termo edificação do corpo de Cristo, certo? E evangelização e misericórdia. São os propósitos da igreja, certo? Propósito da igreja, agora a gente pode entender o edificar. O ministério com relação aos cristãos, edificar o corpo de Cristo. E evangelização e misericórdia seria o ministério com relação ao mundo. Exercer misericórdia e evangelizar. São os propósitos da igreja aí. Fora a adoração, porque nós nos reunimos para adorar a Deus. Edificar ou educar e evangelização e misericórdia. Estão os textos aí que o autor embasa. Pureza da igreja. Pureza da igreja é o seu grau de isenção de doutrina e de conduta errôneas, e seu grau de conformidade com a vontade de Deus revelada à igreja. Essa é a definição que o autor nos traz. Aqui ele traz um gráfico muito interessante que fala sobre a pureza e unidade da igreja, certo? Então, ele colocou aí de um lado as falsas igrejas, que não são igrejas, e dentro das igrejas verdadeiras, ele elenca aí que existem as menos puras e as mais puras, certo? Então, assim, as menos puras, entendeu? Seriam as igrejas que, de alguma maneira, elas cumprem menos o que diz a palavra de Deus. O próprio Apocalipse fala daquelas igrejas que eram mornas, né? Porque porque tu és morna, eu vomitarei da minha boca, certo? Então, a gente pode plenamente entender que existem igrejas menos puras, mas são igrejas, porque também pregam a palavra e também cumprem as ordenanças, e igrejas mais puras. O autor, ele vai elencar algumas características dessas igrejas que seriam as mais puras, certo? Isso ele coloca no livro dele, da Teologia Sistemática, que são as seguintes: doutrina bíblica ou pregação correta da palavra de Deus, uso adequado dos sacramentos ou ordenanças, aplicação correta da disciplina eclesiástica, olha como é importante a disciplina eclesiástica, adoração genuína, oração eficaz, testemunho eficaz, comunhão eficaz, governo eclesiástico bíblico, não adianta ter um governo e ele não ser bíblico, poder espiritual no ministério, santidade de vida entre os membros, cuidado pelos pobres e amor por Cristo. Esses são os sinais de uma igreja pura, segundo o autor. E eu quero mostrar para vocês também
este livro excelente, maravilhoso, certo? Chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, que elenca 9 marcas de uma igreja saudável. Também nós podemos entender que a igreja mais pura, ela está cumprindo essas 9 marcas. E eu quero apresentá-las também para vocês, certo? Estou fugindo aqui do autor e estou mostrando para vocês. Leiam, tem ele resumidinho, certo? E tem ele desse jeito. E se você procurar no YouTube, você vai encontrar os vídeos de todas as aulas. São ótimos mestres, ótimos pastores que lecionam essas aulas. São longas, né? Porque é do Ministério Fiel e tudo no Ministério Fiel é muito longo, mas muito bom em conteúdo. Se você colocar lá 9 marcas de uma igreja saudável no YouTube, você vai achar todas as aulas, certo? Então, vamos lá. O que o Mark Dever destaca como uma igreja saudável? Pregação expositiva, também tem isso na pregação lá. Teologia bíblica, o evangelho, o primor pelas boas novas, pelo evangelho. Um entendimento bíblico de conversão, que nós aprendemos aqui esses dias. Um entendimento bíblico de evangelização. Um entendimento bíblico de membresia da igreja. Disciplina bíblica na igreja, também o nosso autor falou sobre isso. Interesse pelo discipulado e crescimento e liderança bíblica na igreja. Se nós olharmos aqui o que o Grunden fala, são os mesmos tópicos, praticamente, só que com termos diferentes. De uma forma, ele resumiu com as suas próprias palavras, certo? Mas são muito parecidos. Se você tem um entendimento bíblico de evangelização, você também vai ter cuidado pelos pobres, você vai ter poder espiritual no evangelho, certo? Então, ele falou sobre o governo bíblico eclesiástico, o Dever também usa esse termo, não é isso? Liderança bíblica na igreja. Então, assim, esse livro é maravilhoso, certo? Então, se você quiser se aprofundar nisso, procure esse livro para estudar, certo? Então, esses são sinais para ele de uma igreja pura, mais pura. E essas são as 9 marcas de uma igreja mais saudável, que nós percebemos que todas giram em torno da mesma coisa. O autor fala pregação bíblica, aqui fala pregação expositiva. Por que a pregação expositiva? Porque é aquela que não é temática, não sai da mente do pastor, mas o pastor pega o texto bíblico e expõe o texto bíblico. Então, ela não é que não pode ter pregação temática, mas a pregação expositiva, ela vai realmente falar do texto bíblico, né? Uma teologia que realmente seja bíblica. Não uma teologia vinda de filosofias ou de ideias liberais, como nós vemos muitas igrejas. E aqui eu volto naquele ponto ali de falsas igrejas que a gente tem aqui. Nós temos uma miríade de igrejas liberais que hoje nós podemos considerar como falsas igrejas, porque elas não acreditam no nascimento virginal, elas acreditam que isso foi mito, elas não acreditam em Gênesis 1, na criação original, certo? Então, assim, são progressistas, são igrejas políticas. Essas são falsas igrejas. Se o centro da mensagem não é o evangelho da redenção, não é o texto bíblico, essas igrejas deixaram de ser igrejas verdadeiras. Ensino do Novo Testamento sobre a unidade da igreja. Nós colocamos aí todos esses versículos, elencamos esses versículos, que todos nós já somos bem escolados na escola bíblica sobre essa questão da unidade, nós somos um só corpo, não é isso? Nós devemos viver em harmonia uns com os outros, não é isso? Para o louvor e glória de nosso Deus. E aí são todos os versículos elencados que falam sobre essa unidade da igreja. Agora nós vamos tratar de um breve histórico, certo? Da separação da igreja. Porque a igreja foi uma vez uma unidade só, certo? Então, assim, desde o ano 0 da criação da igreja, certo? Ela permaneceu aí 1000 anos sem rachas ou sem divisões. Desde que Constantino também oficializou a igreja no ano 300, a igreja até o ano 1000, por aí, 1000 anos de atividades,
ela era uma igreja só, não se dividiu, certo? Mas aconteceu aí a primeira divisão da igreja, que foi em 1054, certo? Quando se separaram da igreja católica, da católica romana, os ortodoxos, certo? Por questões também de política, por questões de algumas questões de imagens, a igreja ortodoxa foi o primeiro racha, que é a igreja que hoje nós temos predominantemente em alguns lugares da Ásia, na Rússia, né? A igreja ortodoxa foi muito firme por lá, certo? E ela existe até hoje. Na África existem muitos ortodoxos, entendeu? Que foram também se dividiram mais ou menos nesse tempo da Igreja Católica Romana. A segunda grande divisão da igreja católica, né, isso que veio aqui para a Europa, mais a Igreja Católica Romana, foi em 1517 com a Reforma Protestante, certo? E depois disso, em 1525, as igrejas reformadas tiveram um movimento aí de uma reforma radical e igrejas livres, certo? Muitos também entenderam que algumas igrejas protestantes estavam muito ligadas a questões políticas, certo? E aí eles saíram também, inclusive procurando outros locais, como migraram para a América, né? Isso as 13 colônias, para poderem viverem aqui, entendeu? De acordo com essas igrejas livres. Em 1570, nós temos aí o surgimento da Igreja Anglicana, que é uma igreja extremamente ligada ao governo, não é isso? Então, a Igreja Anglicana é a igreja hoje da Inglaterra, da Rainha Elizabeth, não é isso? Estatal, né? Se você nasce anglo, você pertence à Igreja Anglicana. Então, é uma igreja do Estado. Ali no sul da Europa, muitas igrejas elas têm essa forte ligação com o Estado. Por exemplo, eu morei um tempo na Suíça, o pastor é um funcionário do Estado, certo? E os impostos o dízimo é recolhido pelo Estado e repassado à igreja. Na Alemanha também, muitas igrejas, o pastor é funcionário do Estado. Chega a ser tão funcional isso, que ele bate o ponto dele quando ele entra para ministrar o culto, e ele bate o ponto de novo na saída. É um funcionário do Estado, certo? Então, assim, por causa disso, a igreja luterana é assim, a igreja evangélica na Suíça é dessa forma, certo? Quando você vai entrar na Suíça, você já tem que declarar a qual igreja você pertence, ou é evangélico ou é católico. Se você for católico, eles vão te pegar o teu endereço e vão dizer, tu tem que frequentar essa igreja. O Estado é que diga. Ah, tu é evangélica? Ah, tá. Você vai morar nesse endereço? Tu tem que frequentar a igreja que está em Halden, no bairro tal, porque essa igreja é mais próxima de você, certo? Então, assim, esse movimento de igrejas livres, entendeu? Livres, sobretudo, de questões políticas e estatais, entendeu? Aconteceu e muitos tiveram que sair da Europa para poderem continuarem livres disso aí, certo? Então, assim, existem muitas razões para algumas divisões, né? Mas, assim, existem razões corretas de divisões e existem razões incorretas para uma divisão de uma igreja. Prováveis motivos para as divisões na igreja. Razões inválidas, razões doutrinárias, razões de consciência, razões válidas, razões doutrinárias, porque se a igreja deixou de ser infiel à palavra de Deus, você já deixou de ser uma igreja. Razões de consciência e considerações práticas, certo? Então, assim, a razão doutrinária pode surgir a necessidade de separação quando a posição doutrinária de uma igreja desvia-se seriamente dos padrões bíblicos. Então, aí você se separa.
as questões de consciência, quanto à consciência, se um cristão não teve liberdade de pregar ou de ensinar conforme a sua consciência baseada nas Escrituras, deve-se considerar a separação como necessária ou, pelo menos, sábia, certo? A ordem de 2 Coríntios 6,14, de não se colocar sob julgo desigual com incrédulos, pode também estar exigindo a separação, caso a igreja-mãe torne-se tão dominada pelos que não dão nenhuma prova de fé salvífica. Tal julgo desigual também na igreja. Seria inevitável. Nesse caso, a proibição de colocar-se sob um julgo desigual com os incrédulos proíbe não a mera associação ou até mesmo a aceitação de ajuda. E considerações práticas. Os cristãos podem decidir separar-se de uma igreja se, depois de reflexão acompanhada de uma oração, parecer-lhes que permanecer naquela igreja provavelmente resultará mais em mal do que bem. Certo? Então, eles podem resolver se separar. Razões inválidas, que são as razões que dominam as divisões da igreja. Ambição, orgulho pessoal e diferenças menores. Muitas igrejas se dividiram, muitas divisões surgiram, entendeu? No meio protestante, nos presbiterianos, os metodistas, né? Isso dentro da igreja batista, né? A gente tem uma infinidade de igreja batista, posso falar pela denominação, e muitas coisas foram por questões assim, mais de ambição. A gente esqueceu da unidade da igreja, certo? E algumas pessoas mais tomadas pelo orgulho pessoal resolveram, né, firmar aquela divisão e levar pessoas junto com ela daquela igreja. Quanto ao poder da igreja? Vamos lá. A batalha espiritual. As armas da igreja, oração, adoração, autoridade, para repreender forças demoníacas e as palavras das Escrituras, fé e retidão por parte dos membros da igreja. A igreja tem poder nessa batalha espiritual quando seus membros se mantêm retos e fiéis às Escrituras. Uma coisa que muitos historiadores falam é, por exemplo, do desaparecimento das questões, não é que não exista possessões demoníacas, mas desde que a igreja foi fundada, nós observamos que esse poder demoníaco, ele retrocedeu. Quando Jesus dá ali poder aos seus discípulos de expulsar demônios, não é isso? Naquela época, a gente via que eram inúmeras as possessões demoníacas, eram inúmeros os cultos a demônios. Se nós formos observar que depois da era da igreja, quantos povos que eram pagãos adoravam demônios, entendeu? Eles mudaram, eles se converteram e saíram disso. Então, existe hoje a possessão demoníaca? Existe claramente. Mas é claro nós observarmos que o poder da igreja também fez com que muito disso retroagisse. Olha os exemplos de expulsão de demônio que Jesus tem no Novo Testamento. Foram tantas, uma legião tão grande, que ele jogou, eles pediram para entrar nos porcos, e os porcos se jogaram ali no abismo. Então, assim, o domínio demoníaco era muito grande. Quando a igreja entra no mundo, isso diminui, certamente. As chaves do reino. A capacidade de admitir pessoas no reino através da pregação do evangelho com a autoridade de exercer disciplina na igreja. A igreja que admite, reconhece, né, ela valida ali, embora ela valida ali as pessoas que são realmente crentes em Cristo Jesus. Ela tem essas chaves do reino de Deus, certo? Como foi dito ali no versículo, daquele versículo de Lucas, que Jesus vai falar sobre as chaves, que eu te lhe darei as chaves dos céus da terra, e quem ligares na terra, ligareis dos céus. Então, a igreja tem esse poder. A igreja e Estado, a nossa interpretação, separação e esferas diferentes, certo? Não há aí conciliação sobre igreja e Estado.
nós vemos aí claramente que o poder da igreja e o poder do Estado são esferas diferentes. Então, assim, o autor fala para a gente assim que a igreja, há diversas indicações nas escrituras de que a igreja nunca deve fazer uso da espada para levar ao efeito de seus propósitos na era da nova aliança. Mas a igreja fez uso da espada. Inclusive, a igreja fez conversões forçadas aqui no Brasil, né, por meio dos jesuítas, nas cruzadas. Esse foi um erro terrível cometido nas cruzadas. Quando o exercício sustentado pela igreja, o exército sustentado pela igreja, marcharam pela Europa e Ásia para tentar reconquistar a terra de Israel. Nesses casos, a igreja estava tentando usar a força física para conquistar vitórias em seus territórios do mundo. E esqueceu que o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam, não é isso? João 18:36 na NVI. A igreja tem o poder das chaves, que é o poder espiritual. Isso significa travar batalhas espirituais, mas não usar o poder da espada para alcançar seus propósitos. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. A conversão não pode ser forçada, você não pode obrigar, porque quem converte, quem regenera, é somente o poder de Deus. Então, certamente, Deus concede ao governo civil o direito de portar a espada, ou seja, usar a força para punir o mal nesse mundo. É necessário que o Estado tenha esse poder, é ele que detém esse poder. Mas não há nenhuma indicação que o poder do governo deva ser usado para forçar alguém a aderir ao cristianismo. Em canto nenhum da Bíblia. Quando Tiago e João falaram, Senhor, queres que mandemos descer do fogo do céu para consumir a cidade que não queria recebê-los? Jesus disse de forma nenhuma. Jesus os repreendeu. Até por terem feito tal sugestão, Jesus veio a primeira vez para oferecer o evangelho a todos que recebessem e não para punir os que o rejeitavam. Ele ofereceu o evangelho, mas não a punição. Foi por isso que ele disse, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Jesus não veio na primeira vez julgar o mundo. Ele veio trazer o poder da salvação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não trouxe espada, né, nesse primeiro momento. Um dia ele voltará para o juízo, no final da era da igreja. Mas nessa era não é prerrogativa da igreja usar força para exercitar o juízo. Então, a igreja tem clara separação entre o Estado, porque o Estado tem o direito de usar a força, a igreja não. Nada da pregação do evangelho condiz ou reafirma esse poder de usar a força. O governo civil não deve criar leis que exijam ou proíbam qualquer doutrinas eclesiásticas. A gente também isso não está negando o poder da envolvimento do cristão na política. O governo civil, a gente pode entender também, não deve criar leis que exijam ou proíbam qualquer doutrinas eclesiásticas, nem que limitem a liberdade do povo de cultuar conforme a sua própria escolha. Por isso que é um dos pontos principais da Igreja Batista, no início da Igreja Batista, foi defender a liberdade. Inclusive a liberdade de você, de culto, qualquer culto é livre, certo? Porque nós desejamos que nós sejamos livres também para cultuar. O Estado não pode proibir. Isso acontece muito nos estados comunistas, não é isso? Que proíbem os cultos, que proíbem as igrejas. No hinduísmo, no budismo, também é muito forte isso. Não é só como é que se diz assim? Os países comunistas. A igreja anglicana, que está sujeita à autoridade da rainha e à do parlamento na escolha dos bispos e qualquer mudanças no parâmetro doutrinário. Vocês imaginam isso? Uma igreja sujeita ao poder do parlamento e da rainha? Então, também nós entendemos totalmente essa separação, essas esferas diferentes. O pastor não é um funcionário do Estado.
O dízimo não deve ser recolhido pelo Estado. Um ponto importantíssimo do poder da igreja é o exercer o propósito da disciplina na igreja. E a disciplina na igreja, ela é para a restauração e reconciliação do cristão que está desviado, proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo, impedir que o pecado se espalhe atingindo outros. Esse é o propósito da disciplina da igreja e o poder também da igreja. A igreja tem esse poder de exercer a disciplina. Quais os pecados que devem ser tratados por disciplina? Divisão na igreja, incesto, ociosidade e rejeição ao trabalho, desobediência aos escritos de Paulo, desobediência aos escritos da Bíblia, em geral, blasfêmia, ensino de doutrinas heréticas. São todos que são previstos nos textos bíblicos. Como deve ser exercida a disciplina na igreja? Conhecimento do pecado deve ser preservado dentro do menor grupo possível. Medidas disciplinares devem ser cada vez mais severas até que haja uma solução para aquela pessoa. O cuidado na disciplina dos líderes da igreja e o cuidado após o arrependimento. Irmãos, puxando sardinha, assim, a Adriane também está aqui, não sei se ela não está podendo falar por causa da reunião lá, do barulho, mas eu tenho a honra de participar de uma igreja que pratica, na realidade, essa questão de disciplina. Porque muitas igrejas hoje querem pregar o Deus bonzinho, o Deus de amor, o Deus maravilhoso, o Deus que aceita tudo. E estão esquecendo desse poder que a igreja tem, que é de exercer a disciplina, de manter a pureza, de manter a honra de Cristo. Eu, por muitas vezes, participei, entendeu? Como eu sou membro da diretoria, de momentos que a igreja exerceu a disciplina. De uma forma muito discreta, de uma forma muito bíblica e de uma forma, assim, muito amorosa. Certo? Então, assim, em certas ocasiões as pessoas se arrependeram realmente do pecado, continuam na igreja. Em outras ocasiões, houve necessidade de realmente excluir aquele membro porque ele não aceitou a disciplina bíblica. Mas, assim, isso é um dever, um poder que a igreja tem. E ela deve praticar isso, certo? E hoje nós vemos muitas igrejas nessa maré, né? Só love, Deus é bom, maravilhoso, tudo é bom, tudo é tranquilo, e que às vezes fecha os olhos para problemas que estão acontecendo dentro do templo, entendeu? Eu digo coisas assim, sérias, como questão de sexualidade, entendeu? Entre casais, certo? Então, assim, namoros que duram em 6, 7 anos, certo? Então, assim, outros problemas doutrinários também, a igreja está passando pano. Está indo ali tipo assim, na boa vizinhança. Está errado. A igreja que age dessa forma não está agindo biblicamente. Os versículos todos estão aí, certo? São muitas coisas, como eu falei para vocês, para a gente tentar lê-los hoje. Vamos lá. Os oficiais da igreja. O oficial da igreja é alguém publicamente reconhecido por detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Os oficiais na igreja primitiva, presbíteros, pastores ou bispos, o termo é sempre usado com muita similaridade em todos os versículos, se misturam, se mesclam esses termos. Pastor só aparece uma vez, mas é a mesma coisa de presbítero e bispo em alguns momentos. Os apóstolos, mensageiros ou missionários pioneiros. E os diáconos, certo? Aí estão todos os versículos falando sobre essa questão. Num ponto aqui, o autor deixa bem claro, entendeu? Que essa questão do apostolado, certo? Nós entendemos que hoje não existem apóstolos mais. Apóstolos
são os 12 apóstolos, que Apocalipse até fala que terá 12 colunas, não é isso? Na Nova Jerusalém. Então, nós acreditamos que aqueles ali que foram comissionados, que escreveram textos bíblicos, que andaram com Jesus, certo? Que presenciaram a ressurreição e a vida de Jesus. E aí, depois disso, nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que presenciou isso no caminho para Damasco. Ele chegou a ver a Cristo, né? A ouvir as suas palavras. Ele também é um apóstolo dos gentios, ele se autodeclara assim, né? Ele chama assim. A Bíblia o trata dessa forma. Então, assim, Barnabé é chamado de apóstolo em um certo momento, e aquele que substituiu Judas, né? Então, aí nós enumeramos com esses, entendeu? São mais ou menos 15 apóstolos. Mas, hoje em dia, se você usa o termo para apóstolo, para mensageiro, pregador da palavra, entendeu? Até que pode ser usado. Mas apóstolo no sentido literal da palavra foram aqueles que viram realmente a Jesus, escreveram cartas ou livros da Bíblia, certo? Foram ali martirizados, estavam ali no princípio, entendeu? Da igreja, foram chamados por Cristo Jesus. Estes são os apóstolos, certo? Então, e os diáconos também estão desde aquele início até hoje, assim como os presbíteros e pastores. E aí os textos bíblicos de cada função. Como se faz a escolha dos oficiais da igreja? Escolha feita por uma autoridade superior, no catolicismo romano, e alguns ramos do protestantismo, certo? Na igreja luterana, na igreja anglicana é escolhido pelo parlamento, certo? E a escolha pela igreja local, ou por algum grupo dentro da igreja local. A diretoria da igreja, ou a assembleia da igreja soberana para escolher esses oficiais da igreja. Motivos práticos na escolha pela igreja local. Obviamente, nós estamos falando aqui de um autor batista. Então, ele, como autor batista, vai falar da autoridade da igreja local. E aí ele coloca aí, se a congregação seleciona os oficiais da igreja, há mais prestação de contas para a congregação. Se isso é feito externamente, entendeu? Há menos prestação de conta. Historicamente, as falsas doutrinas parecem com frequência ser adotadas primeiro pelos teólogos da igreja, os líderes da igreja, depois pelos pastores e, por fim, pelos leigos informados que diariamente leem a Bíblia e caminham com o Senhor. O governo funciona melhor quando tem a aprovação dos governados. Então, por isso, deve ser escolhida ali pela igreja local, certo? É a igreja local que conhece o testemunho daquelas pessoas, se elas estão aptas realmente, se elas têm aqueles dons realmente que estão para o serviço, como a questão dos diáconos e também a eleição ou escolha do pastor. Agora, formas de governo da igreja. Eu quis colocar isso aqui porque está na teologia sistemática e é muito interessante vocês conhecerem os 3 formas de governo da igreja. O congregacional, o presbiteriano e o episcopal. E aí algumas irmãs aqui não são da nossa denominação, talvez sejam presbiterianas ou fazem parte de uma igreja que usa esse outro tipo de governo, certo? Então, congregacional, democracia do povo e sem hierarquia, delegação por reconhecimento vocacional. Presbiteriano, hierarquia por eleição. Episcopal, hierarquia de liderança, certo? Então, a gente trouxe aqui um quadrozinho para vocês. Então, vamos olhar aqui. Episcopal, hierarquia da liderança. Então, vamos lá. No governo episcopal, no sistema episcopal, um arcebispo tem autoridade sobre muitos bispos. Então, o arcebispo está lá em cima da pirâmide, né? Ele tem autoridade sobre os bispos. E estes, por sua vez, têm autoridade sobre a diocese. Certo?
sobre o que significa simplesmente igreja sob a jurisdição de um bispo. O oficial encarregado de uma paróquia local é chamado de reitor, que seria o pastor, né? Ou algumas vezes de vigário, que é um assistente ou alguém que substitui o reitor. Arcebispos, bispos e reitores eclesiásticos são sacerdotes, já que todos foram, em certa ocasião, ordenados para o sacerdócio episcopal. Mas, na prática, o reitor eclesiástico é frequentemente chamado de sacerdote. Esse é o modelo que nós vamos ver da Igreja Católica, certo? Tem o arcebispo, o bispo, que elege ali o vigário da igreja, o reitor, que a gente está colocado aí nessa figura, certo? Então, próximo modelo, governo presbiteriano. Nesse governo presbiteriano aí, certo? Nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. Primeiro, a igreja local, a Assembleia Geral, né, elege esses presbíteros, e a linha pontilhada indica aí que toda a congregação elege presbíteros, tá bom? A igreja elege esses presbíteros. Esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja local. Existe um conselho para dirigir o presbitério. Entretanto, os membros do conselho, os presbíteros, são também membros de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Então, a igreja exerce ali o governo sobre todas as igrejas de determinada região. Esse presbitério consiste de alguns ou de todos os presbíteros da igreja local sobre as quais ele tem autoridade. Então, esse presbitério de várias igrejas, entendeu? Dessa determinada região. Além disso, alguns dos membros do presbitério são membros da Assembleia Geral ou Supremo Concílio, que normalmente tem autoridade sobre todas as igrejas presbiterianas em uma região do país. O argumento em favor desse tipo de sistema é que aqueles que têm sabedoria e dons para o presbitério devem ser chamados para usar a sabedoria do governo de mais de uma igreja, porque esses presbíteros governam mais de uma igreja. Uma liderança nacional ou mundial da igreja mostra a unidade do corpo de Cristo. Além disso, tal sistema é capaz de evitar muito mais efetivamente que uma congregação caia em erro doutrinário do que qualquer associação voluntária de igrejas, porque existe ali um presbitério que vai estar ali administrando aquela igreja. Não é só uma pessoa sozinha, um pastor. Certo? E o próximo modelo aqui é o modelo congregacional. Um único presbítero ou pastor. Podemos, assim, considerar aí, tem umas 5 variações desse tipo de governo. A primeira, atualmente mais comum entre as igrejas batistas dos Estados Unidos, é de um único presbítero, um único pastor. Em outras igrejas, entendeu? Pode haver mais... a congregação elege o pastor e também os diáconos, ou vários pastores. Mas a igreja, a congregação é soberana para eleger o corpo diaconal e também escolher o seu pastor. No governo presbiteriano, quem escolhe o pastor de determinada igreja é o presbitério, certo? E nesse governo, a congregação local, ela é soberana para isso. E é um só pastor, porque assim o autor mesmo defende que não há nenhum texto bíblico que fala sobre pluralidade de presbíteros. O modelo de pluralidade encontrado no Novo Testamento deve ser ao tamanho das igrejas naquele tempo. Então, assim, Tiago era pastor ou presidente da igreja de Jerusalém, era um só, certo? Algumas passagens que tem bispo no singular, mas diácono no plural, indicando algo equivalente a essa forma de governo batista comum, certo? E o anjo da igreja indicam que a igreja tem um pastor só na sua liderança. Então, esse é o governo congregacional.
Nessas outras formas de governo aí, é quando tem a junta, entendeu? O pastor e a igreja. Tanto a igreja escolhe o pastor, como também nomeia a junta. E o governo democrático absoluto. A igreja sem um governo dirigida pelo Espírito Santo. Também existe essa outra forma de... E inúmeras outras formas de governo de igreja. As principais que nós estudamos são as que a gente viu ali, da Igreja Católica, da Presbiteriana e da Batista. E muitos da Assembleia de Deus seguem o mesmo modelo da Batista. Batismo. A palavra batismo significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para as palavras para a palavra nos vários textos do Novo Testamento. Certo? A igreja também tem esse poder, né? Isso de realizar o batismo. Perguntas pertinentes ao batismo. Quem pode ser batizado? O modelo revelado em vários textos do Novo Testamento mostra que somente os que fazem uma profissão de fé digna de crédito devem ser batizadas. Qual o efeito do batismo? A bênção do favor de Deus que vem juntamente com toda a obediência, bem como a alegria que vem pela pública confissão de fé de alguém e a segurança de haver representado um quadro físico claro da morte e ressurreição com Cristo e da purificação dos pecados. O batismo a gente não entende como sacramento, porque o sacramento impõe bênção, certo? Se você não for batizado, você não vai para o céu. Ou o batismo te dá bênçãos. Nós não entendemos nesse sentido, nós entendemos como uma ordenança, certo? Que você tem aí a bênção do favor de Deus que vem juntamente com toda a obediência, certo? Não está te impondo ali nenhuma bênção especial o batismo, nem é importante para a salvação. O batismo é necessário, embora reconhecemos que Jesus ordenou o batismo à semelhança do que fizeram os apóstolos, não devemos dizer que o batismo seja necessário para a salvação. O ladrão na cruz esteve com Cristo mesmo não sendo batizado. Qual a idade adequada ao batismo? Quando a pessoa atinge uma idade suficiente para fazer uma profissão de fé digna de crédito. Muitos de nós aqui, eu tenho certeza, que decidiram aceitar o Jesus quando eram juniores. Eu me batizei com 11 anos, certo? Então, assim, é uma idade mais favorável. Muitas pessoas entendem, aceitam Jesus nessa idade, certo? E ali nós entendemos que temos que saber, como pais dessas crianças, se ela realmente tem essa maturidade. Porque o que define a maturidade de uma pessoa não é a idade. Nós temos hoje meninos de 11 anos que são bem imaturos, são bem infantis. Nós temos meninos de 7 anos que já têm convicções e certezas absolutas. Então, é quando a pessoa atinge uma idade suficiente. O pai e a mãe têm que prestar atenção nisso, certo? E se essa criança, né, realmente dá testemunho de uma vida convertida. Quem pode ministrar o batismo? O clero ordenado é quem batiza, o pastor. Mas a igreja também pode convocar outros oficiais da igreja ou cristãos maduros para ministrar o batismo aos novos convertidos, caso não haja um pastor. Certo? Aí estariam os versículos. A ceia do Senhor, outra obrigação outro poder da igreja, né? Executar. A ceia do Senhor aponta para uma refeição de comunhão mais maravilhosa na presença de Deus. No futuro, quando a comunhão do Éden será restaurada e haverá então uma alegria ainda maior, porque os que comem na presença de Deus serão pecadores perdoados, agora confirmados em justiça, incapazes de pecar outra vez. Posições sobre a presença de Cristo na ceia. Transubstanciação. O pão e o vinho tornam-se realmente o corpo de Cristo. São dos católicos. Presença mística. O corpo físico de Cristo está presente em, com e sob o pão da ceia do Senhor. São os luteranos. Presença simbólica. O pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. São os demais protestantes. No início acusaram os protestantes de carnívoros, né? Isso porque eles, por causa dessa ideia da transubstanciação, que o corpo, que o pão virava carne e o corpo e o sangue e o vinho virava sangue de verdade.
Ceia do Senhor, significado, morte de Cristo, unidade dos cristãos, nossa participação nos benefícios da morte de Cristo, alimento espiritual, e aí eu acrescentaria a celebração até que ele volte. Não é isso? A lembrança, né, da celebração de que Cristo um dia voltará, mas devemos praticar a ceia até que ele volte. A adoração. Adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com nossa voz e com o nosso coração. Vários versículos aí sobre adoração. Consequência da adoração genuína. Alegramo-nos em Deus, aproximamo-nos de Deus, Deus alegra-se em nós. Né? Devemos lembrar lá que a igreja pratica a adoração, né? Isso nós nos reunimos para adorar. Consequências da adoração genuína. Deus ministra a nós, os descrentes sabem que estão na presença de Deus. Quantos descrentes se converteram por ouvir um hino, né? Um canto, né? Porque a música fala profundamente. Os inimigos do Senhor fogem, 2 Crônicas 20, 21. A adoração. Adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder do Espírito Santo em nós. Não é uma atividade nossa, é uma atividade do Espírito Santo. Bom, agora chegamos finalmente, né? Os dons do Espírito Santo. Nesse material, eu vou dar para vocês um material mais completo. Eu vou passar aí para vocês. Dom espiritual é qualquer talento potencializado pelo Espírito Santo e usado no ministério da igreja. Definição de dons também, certo? Na verdade, eu prefiro essa. Os dons do Espírito Santo são capacitações especiais dadas aos discípulos para equipá-los para a vida cristã, o testemunho cristão, o serviço e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, e a glorificação do nome do Senhor. Nós não temos dons que recebemos para a edificação de nós mesmos. Se você vê uma pessoa dizendo que está exercendo um dom do Espírito Santo, e ela está se auto-edificando, ela não está edificando o corpo de Cristo, ela, na verdade, não está realmente exercendo um dom do Espírito Santo. Porque claramente, entendeu, o texto bíblico vai falar que é para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele deve ser usado para a edificação da igreja. Se ela edifica a pessoa ou glorifica aquela pessoa, realmente não é o exercício de um dom. Listas bíblicas dos dons. Nós temos aí várias listas. Nós temos essa de Coríntios 12, 8, 10 e 1 Coríntios 12, 28. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dons de curar, milagres, profecia, discernimento de espírito, línguas e interpretação de línguas. Em 1 Coríntios 12, 28, apóstolo, profeta, mestre, milagres, variedade de curas, socorro, administração e línguas. E aqui eu coloquei a lista, as outras partes que aparecem em algumas listas. Efésios 4, 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Muita atenção nisso, que às vezes algumas traduções colocam pastores e mestres. Mas nós entendemos que é pastor, mestre. O pastor também tem que ter essa habilidade do ensino. 1 Coríntios 7, 7. Casamento, celibato. E a lista de 1 Pedro 4, 11. Gente, o casamento é um dom também concedido. O celibato também. As irmãs orem por mim, que eu quero mudar o meu dom de celibato, que eu já estou nele há muito tempo. Entendeu? Já usei bastante esse dom. 1 Pedro 4,11. Todo aquele que fala, abrangendo vários dons, e todo aquele que serve, abrangendo vários dons. O entendimento de Pedro. Romanos 12, 6, 8. Profecia, serviço, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Essas são todas as listas que nós conhecemos, certo? Sobre os dons, ok? Foi muito conteúdo, né? Foi muita coisa que a gente falou aqui, mas nós chegamos aqui nesse momento final, querendo que vocês compartilhem, entendeu? Do que vocês leram, do que vocês entenderam, ou, né, coloquem aí as suas dúvidas. Deixa eu olhar o chat aqui. Tá orando, Cris. Muito obrigada, irmãs. Agora
Agora que a gente tem um curso com mais mulheres, orem todas vocês, entendeu? Perguntas, irmãs? Ou algum destaque especial que você fez e que você descobriu nessa leitura, entendeu? Do capítulo aí 17, né? O que é a igreja, ou da doutrina da igreja. Se tem alguma coisa a compartilhar? Já falei muito, agora é hora de vocês falarem. Cris, eu tenho uma... Pode falar. Mas, não necessariamente está no texto, mas foi quando você falou assim que lá na Europa, né, nos outros países, para a gente poder ir para lá, eles recomendam as igrejas. Não que eles impõem, né? Que a gente deve participar daquela igreja tal. Só indica mesmo. Seria isso? É assim, a minha experiência com a Suíça. Eu já pergunto para você qual é a sua religião, certo? O Estado. Uhum. Quando você entra, você já paga o dízimo, entendeu? É cobrado como se fosse uma taxa. E ele vai pegar o seu endereço. E pelo seu endereço, você tem que frequentar aquela igreja. Se você quiser mudar de igreja, por exemplo, assim, não, mas eu tenho amigos, no bairro fulano de tal, você tem que informar ao Estado, porque o seu dízimo é encaminhado para aquela igreja, que você foi indicada pelo Estado para frequentar. É assim que funciona a igreja evangélica da Suíça, entendeu? Então, se você quiser frequentar outra igreja diferente daquela, você tem que fazer um comunicado para o Estado, você tem que ir lá, entendeu? No governo e falar claramente, não, eu gostaria de frequentar tal igreja. Porque aí, quando você recolher o seu imposto, né, seu dízimo, aí vai para aquela igreja. Que entendeu? louco. Não sabia, obrigada. Muitas igrejas, e por muitas razões, houveram muito esse movimento de igrejas livres, porque as igrejas ficaram escravas do Estado, entendeu? Eu digo para vocês, assim, existem igrejas na Alemanha que o pastor bate ponto, e se você solicitar, ele fala, não, meu horário já acabou. Porque os alemães são bem assim, né? Não, meu horário já acabou. Pronto. Esse domínio do Estado da igreja, pela igreja. O Estado é que domina a igreja. Alguma pergunta, irmãs? Eu acompanhei a aula, viu, Cris? Eu só não podia falar no momento. Agora terminou, eu posso, tá, gente? Pode falar, Cláudia. Eu aprendi muito aqui, e ia ser muito importante para mim, principalmente, um aprendizado para a minha vida, é lá na página 150. Cada igreja deve estar envolvida em vários tipos de ministério, de palavra e ação, incluindo não só a evangelização, mas também o ministério aos pobres e oprimidos. Aí tem os versículos que eu não vou citar, que as irmãs já sabem. E embora pareça prioritário cuidar das necessidades físicas dos outros cristãos, todos os membros da igreja, quando têm oportunidade, devem fazer o bem a todos. Cada igreja deve tentar cumprir os 3 propósitos para os quais Deus a criou: adoração, educação e evangelização e misericórdia. Um propósito não é mais importante do que o outro, e nenhuma igreja deveria dar prioridade a um propósito em detrimento de outros. Em vez disso, com plena confiança na promessa de Cristo, de que ele vai edificar a sua igreja, essa deve buscar de todo o coração, prestar culto a Deus, desenvolver seus membros até a maturidade e pregar as boas novas ao mundo mediante palavra e ação. Amém. Isso aqui é para mim. Amém. Ele fala muito bem sobre isso, né? Deve haver um equilíbrio, entendeu? Entre essas ações da igreja. Né? A igreja não pode ser totalmente evangelística e abandonar o ensino, a edificação. Nem pode totalmente ser envolvida com ações sociais, entendeu? E esquecer do evangelismo. Deve haver um equilíbrio entre essas partes. Todas. É impressionante, assim, quando a gente também investe no ensino, ensinar a igreja biblicamente,
A igreja como um corpo, ela vai entendendo a importância da evangelização e a importância da compaixão e graça. Isso vai avançando. Eu falo isso por experiência aqui na nossa igreja, né, Cris? Conforme a gente foi aprimorando o ensinamento da palavra, o ensino bíblico, a compaixão e graça se tornou algo mais natural e muito mais frequente e presente, né, na nossa igreja. Hoje a gente consegue, inclusive, casar, né, a compaixão e graça com abertura de pontos de pregação, abertura de novas igrejas. Isso foi motivado pelo entendimento da palavra de Deus. A gente entendeu o quanto o ensino é importante, né? Não mais importante, como ele diz, mas por onde começar? Talvez a gente pode fazer essa pergunta, né? Se não há um mais importante que o outro, por onde eu devo começar? Talvez seja uma boa pergunta, né? Então, a investigação bíblica vai te responder isso. Por onde começar? Os irmãos, eu faço super propaganda disso aqui. Bom mesmo, viu, Cris? Na EBD de vocês. Essas 9 marcas, entendeu? São excelentes para manter a saúde da igreja. Inclusive, aqui fala, né, sobre o discipulado também, a importância do discipulado. Então, assim, nós usamos esse livro na Escola Bíblica Dominical e foi uma bênção mesmo para a transformação de vidas. Uma escola bíblica forte, entendeu? O estudo da palavra de Deus, a pessoa não deve ser incentivada só a ir no culto à noite, porque ali é uma pregação, né, expositiva de um texto. Mas a escola bíblica, que é a edificação do corpo de Cristo, ela é extremamente necessária, né? Começa aí, realmente. Cris, eu acredito que a gente também poderia... O meu não está fácil aqui, eu não sei se o seu está. A Trelice e a Videira, né? Que também vai falar... O seu está fácil? Mostra aí a capa aí para elas também, nossas irmãs que ainda não conhecem. É um excelente livro que vai falar sobre essa formação da igreja, né? Como a gente deve crescer e expandir enquanto igreja, a responsabilidade da igreja. É um livro excelente também. Esse aí. Vou postar foto lá no grupo, maravilhoso também. E esse livro, ele já tem também acho que não sei se são devocionais, ele já tem alguns complementos, viu, gente? Muito bom também. Pelo que eu vi, eu não li ainda, a gente leu só o Trelice e a Videira, o livro, né? Mas parece que já tem outras excedentes dele, que pelo que eu li um pouquinho a respeito dele, parece ser muito bom. Então, são, acho que, bons investimentos, né, em literatura. Outra coisa é investimento em literatura, né, gente? Boa literatura. A gente precisa ler. Crente que não lê, como diz o povo, está com problema. É verdade. Tem que ler. Boas literaturas. Hoje nós temos muito boas literaturas, entendeu? A respeito da vida saudável da igreja, entendeu? Né? Nós também estudamos Igreja Radical, muito bom também, muito material excelente. Compre o livro Milho e Pipoca, né? Também, que é excelente. Boas leituras, entendeu? Para todas nós. Ai, gente, essas minhas amadinhas aqui, eu amo demais. Elas fazem a minha propaganda. Obrigada, Carol. Mais alguma pergunta, mais algum destaque que você queira dar à sua leitura? Acho que não teve pergunta, viu, gente? Não teve aqui perguntas. Bom, meninas, então eu acredito que a nossa aula a gente pode encerrar por aqui. E se alguém tiver algum comentário, não fiquem acanhadas, não, porque eu sei que aula passada, essa aula tem alguns assuntos que nos deixam com algumas perguntas que a gente pode ficar envergonhada de fazer. O propósito desse curso ser um curso só de mulheres é justamente para que você não se sinta intimidada ou envergonhada. Então, não fica pensando assim, vou fazer essa pergunta, vão pensar o que de mim? Isso é obra de Satanás na sua vida, irmã. Para com isso. Tá? Ninguém vai pensar nada. A gente vai pensar, sabe o quê? Nossa, que bom que tem dúvida, que bom que tem perguntas, por quê?
A sua pergunta, ela enriquece o curso e ela pode ajudar não só você, mas outra irmã que possa estar intimidada. E a partir do momento que uma libera, eu falo assim, liberou o perguntódromo, aí vem uma chuva de perguntas. Então, a gente não precisa ter vergonha do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão falar. Esse ambiente é nosso, é justamente para isso. Essas aulas, elas estão gravadas, mas elas não estão disponibilizadas no nosso YouTube. Então, se alguém entra no nosso YouTube, ela não vai ver essa aula, tá? Não vai ver que você perguntou, que eu falei, ela não vai ver, tá? Porque ela está lá para nós todas, sem cortes. Eu posso pensar em futuramente fazer o corte, né? Esse momento final a gente corta, né? Onde a gente faz as perguntas e deixa só a exposição da professora. Mas isso é uma coisa que a gente vai pensar para frente. Mas não fique com medo disso que tá lá no YouTube, vão ver que eu fiz essa pergunta, vai aparecer no chat. Não se preocupe, é só quem está inscrita é que pode acessar a nossa aula, tá? Então, assim, não compartilhe aquele link, vocês viram que é um link privado. Então, deixa para o grupo, no nosso grupo, para que a gente realmente sinta liberdade, tá? De falar, de perguntar, de expor. Então, não precisa ter vergonha, tá bom, meninas? Então, vamos orar para a gente encerrar nosso curso. Feche os seus olhos. Deus querido, Pai amoroso, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu infinito e imenso amor para conosco. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos envia o Espírito Santo, ó Pai, para fazer a obra do entendimento na nossa mente e no nosso coração, Senhor. Te louvo também, ó Pai, pela disposição, ó Pai, da Cris em nos ensinar, a disposição da tua filha, ó Pai, mesmo em dias que eu sei que ela está bem cansada, ó Pai, que o trabalho dela é puxado, ela ainda está aqui com alegria, Senhor, porque eu conheço o coração da tua serva. Então, eu te louvo pela vida da Cris. Eu te louvo também por cada irmão, Pai, que se inscreveu nesse curso, que porventura não pode estar assistindo agora presencial com a gente, mas vai assistir a essa aula gravada. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, inunde a mente e os corações de entendimento, ó Pai. Que as dúvidas sejam sanadas e que nós possamos crescer enquanto igreja do Senhor. Não por denominações, ó Pai, mas a igreja do Senhor. Aquela igreja que irá triunfar, ó Pai, sobre as portas do inferno, Pai, porque nós estaremos contigo, nós cremos assim, Pai. Então, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmã. Meninas, vamos só fazer uma foto aqui? Vamos abrir as câmeras. Eu não devia tirar foto hoje, mas vai assim mesmo. Tô só bagaceira, Brasil. O trem tá feio aqui, gente. Calor. Fala de bagaceira, não. Calor tá insano. Gente, tá gravando, eu vou falar, meu Deus, vou parar de gravar. Peraí. Cadê, gente? Onde é que para de gravar?